Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os 7 passos para a enfermeira iniciar aqui no Instagram. Estou aqui fixando o comentário. O comentário não quer fixar. Não quer fixar, não. Olá, seja bem-vindo, Caetano. Estou aqui tentando fixar o comentário. Tá ouvindo, Caetano? O som tá bom? Gente, não tô conseguindo fixar o comentário. Vamos começar um pouquinho hoje sobre os 7 passos para enfermeiros iniciar no Instagram. Vocês estiverem ouvindo, vão dando um coraçãozinho e vão também mandando convite para outras pessoas que já vamos começar. Seja bem-vinda, Kelly. Eu só estou aqui tentando fixar o comentário. Só um minutinho só que já vamos começar. Você acredita que ele não quer fixar? Ah, eu vou deixar sem fixar mesmo. Tá ouvindo, Caetano e Kelly? A voz tá bacana, a imagem, o som. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Assim, hoje vamos falar sobre 7 passos para enfermeiros iniciar no Instagram. O resumo dessa live eu já acabei de postar lá no canal do Telegram. Se você quiser acesso, é só acessar o link que está na bio. Lá no canal do Telegram também eu sempre posto conteúdo diferente, diariamente, assim, para inspirar, para estimular e as formas diferenciadas de empreender na enfermagem. Eu falo enfermagem porque é o meu ramo, mas que normalmente pode ser aplicada a outros campos também, certo? Então, assim, vamos começar. Eu acredito que hoje a live ela não vai durar 1 hora. Se você tiver dúvida, se você tiver algum acréscimo, sugestão, você pode ir escrevendo aí nos comentários que no decorrer da nossa conversa eu vou estar respondendo, certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos que vamos. Hoje, como já disse, vamos falar os 7 passos para iniciar aqui no Instagram. O primeiro que eu priorizei, assim, com bastante olhar, pesquisar e até mesmo da minha própria experiência é o que? É você definir a sua área de atuação. É um ponto, assim, primordial e que a gente deve pensar com carinho, ver com cuidado. Por quê? É isso que vai definir todos os passos subsequentes, que isso é muito importante. Meu nome é Luciana, no Instagram é Caetano. Ai, desculpe, Luciana. Então seja bem-vinda, Luciana. Reginaldo também. Simone, Telcione, sejam todos bem-vindos. Desculpe, Luciana. Então, desculpe. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, vão dando um coraçãozinho, vão compartilhando aí o link com os amigos para que mais outras pessoas venham. Deem coraçãozinho, porque quando a gente interage e dá coraçãozinho, o Instagram ele entende que o conteúdo é relevante e ele disponibiliza para outras pessoas também. Tá ok, Lu. Já tô na intimidade, viu, Lu? Então, assim, como eu tava falando, o tema assim, primordial que eu coloquei foi o que? Definir a área de atuação. Por exemplo, às vezes a gente definir somente a área
de atuação por si só não é o suficiente, que isso a gente chama de nicho. O que é nicho é a área de atuação. Só que essa área de atuação, igual assim, eu dar um exemplo da enfermagem, é muito ampla. Quando a gente fala a enfermagem, a gente tem um mundo à nossa disposição. Aí a gente precisa dar o segundo passo, que é o quê? Especificar. O que é especificar? No marketing, especificar chama de subnicho. E aí a gente vai para o subnicho. Aí, por exemplo, eu vou para a área de materno-infantil. Só que às vezes, além de dizer que eu sou da área de materno-infantil, eu preciso subnichar mais ainda. Porque quando a gente diz materno-infantil, é um mundo ainda, continua ainda um oceano. Então fazemos o quê? Seja bem-vinda, Clara, na Clara. E aí o que acontece? Nós precisamos subnichar novamente. Aí eu vou trabalhar com a parte de amamentação, consultoria de amamentação. Então, assim, eu saí da parte grande, que é enfermagem, vim para uma parte menor, que é a parte materno-infantil, e em seguida ainda subnichei, que é a parte de amamentação, certo? Então, assim, isso que é definir a nossa área de atuação com nicho e subnicho, ok? Nós chegamos, o nosso primeiro passo é esse, nosso ponto de partida. Lembrando que, para eu definir esse nicho e subnicho, é muito importante que eu tenha conhecimento desse nicho e subnicho, preciso que tenha habilidades para isso, que isso me traga prazer em ensinar, em resolver aquele problema. E eu preciso ter habilidade sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente opta por uma área que está em evidência, que está tendo muita solicitação, mas que eu não me identifico com isso. Então, assim, além dessa parte de escolher a área, é muito importante, é primordial, eu diria, que eu me identifique com isso, que eu faça o que goste, que isso, eu sempre falo, que isso faça meu coração cantar, que eu veja a estrela e meus olhos brilhem. Por quê? Se os meus olhos brilhem, quando eu estiver estudando, buscando, compartilhando, isso vai ser com muito prazer e com muita vontade. E que isso vai ser algo muito bom para mim e que eu vou transbordar isso para o outro, certo? Seja bem-vinda, Anne. O segundo ponto que eu coloquei é o quê? Deixa eu só te dizer. Eu dei isso aí, a opção de consultoria de amamentação. Se eu for montar um consultório, o que acontece? Eu preciso definir os serviços que eu vou montar no meu consultório. Os serviços, eu vou abrir vários serviços de uma vez só ao lançar o consultório, ou eu vou ter um planejamento para que eu tenha, por exemplo, os serviços básicos e a depender da demanda e do crescimento do meu público, da minha autoridade, da minha procura, da minha demanda, eu vou implementando com outros serviços. Aí eu preciso também definir isso, certo? Qual será o meu serviço chefe? Qual vai ser o meu principal serviço, o meu principal produto? É nesse momento que eu preciso ter essa reflexão, preciso ter essa reflexão mesmo de definir e de observar o que é a minha área de atuação, ok? Então, assim, o primeiro ponto que nós vimos hoje foi o quê? Definir a nossa área de atuação, que tem todo esse contexto que acabamos de falar. Em seguida, é importante que a gente defina nosso público. Que eu meio que já acabei até falando anteriormente. Quando eu defino meu público, tem serviços que a gente pode promover para várias faixas etárias, vários públicos. Aí o que acontece? Eu preciso definir. Um exemplo, eu trabalho com feridas.
Se eu trabalho com feridas, é um mundo. Eu preciso definir, se for o caso, qual o ramo da ferida que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com feridas no contexto geral, eu vou trabalhar com feridas no sentido de úlceras venosas, no sentido de pacientes diabéticos, em qual sentido? Ou é de forma ampla, certo? Seja bem-vinda. Isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí que eu vou tentar resolver, certo? Se eu não souber também, eu tenho a humildade de dizer que não sei, que vou pesquisar e que vou compartilhar com vocês a resposta depois. Mesmo porque eu acho que não é nada feio você admitir que não sabe, mesmo porque nenhum de nós sabemos o suficientemente tudo o tempo inteiro, certo? Seja bem-vindo, enfermeira Haritânia. Eu acho que é isso. Se eu falei errado, você escreve seu nome certinho, que eu corrijo, certo? Então, assim, é muito importante a gente definir. Isso é importante por quê, Alda? Porque, por exemplo, a necessidade, que é desafiador mesmo, viu, Theo? É bem desafiador. E eu acho também que é um mundo, essa parte de feridas, é um mundo mesmo. E aí, o que acontece? Ok, Rita. O que acontece? Seja bem-vinda, Rita. Quando a gente fala em feridas, por que eu preciso definir qual é o meu público-alvo, qual é a minha persona? Porque, por exemplo, se eu for trabalhar com idoso, que é diabético, as necessidades, os problemas, a abordagem, todo o contexto de direcionamento, a forma de falar, a forma que eu vou produzir o meu conteúdo, a forma que eu vou me direcionar, abordar, é totalmente diferente de pessoas que normalmente quem é diabético, existe jovens também, mas a maioria são pessoas mais idosas. É diferente de que eu vá trabalhar com pessoas que sofreram acidentes, que tem algum problema de ortopédico, de redução, que fez a ferida, que não cicatriza e que eu preciso reabordar, que eu preciso estar fazendo esse curativo. É diferente. Então, assim, a gente precisa definir o nosso público por isso. Um outro exemplo, se eu for trabalhar com educação em saúde, se o meu público é adolescente, a abordagem é diferente. Por mais que eu esteja falando do mesmo assunto, a abordagem é diferente se eu for trabalhar com pessoas acima de 40 anos. Se eu for trabalhar com criança, então a abordagem, o conteúdo, a forma de trabalho é totalmente diferente. Por isso que é importante que a gente tenha essa definição, ok? Outra, vocês perceberam que essa parte que eu tô falando é algo assim que a gente gasta tempo. Não pense que eu vou tirar uma manhã e vou conseguir fazer tudo isso que estou falando de forma simples, porque ela é simples, mas é complexa na forma de buscar as informações corretas. Mesmo porque para eu pegar essas informações de qual a minha persona, onde elas estão, quais são as dificuldades que elas têm, quais são as dificuldades das pessoas que têm ferida crônica, quais são as dores que elas têm. Elas têm uma imagem distorcida da própria imagem, é algo que ela se sente afastada da sociedade porque tem aquela lesão. Verdade. Gasta bastante tempo. Então, assim, é algo que a pessoa sente desconfortável porque tem um odor, às vezes. É desconfortável porque já fez outros tratamentos e mesmo assim não teve resultado. Então, assim, a gente precisa entender isso. E para a gente entender, existem várias ferramentas, inúmeras ferramentas. Mas a gente pode observar isso em grupos Seja bem-vindo, Lelis, professor Lelis. A gente pode pesquisar isso no Google, a gente pode pesquisar isso em grupos
do Facebook, a gente pode pesquisar isso no próprios grupos de Instagram, a gente pode fazer pesquisa disso com as pessoas que a gente conhece que tem essa demanda. Então, assim, isso vai gastar tempo. A gente vai pesquisar. Quais são as suas dores, o que te incomoda, o que o serviço que eu posso prestar pode ser diferente, o que ele não pode faltar para que você tenha confiança em mim. A gente pode perguntar isso para o cliente, porque às vezes eu penso de uma forma acolhedora e transformadora para o atendimento daquele cliente e às vezes o que ele quer é aquilo que eu estou ofertando e mais algo diferente que eu não imaginei. E que aí tá a importância de a gente ouvir o outro, da gente procurar, da gente imaginar, mas a gente comprovar o que a gente imaginou. Além do mais, existe a literatura que dá um suporte, mas às vezes não, sempre nós temos que trazer a parte científica, a parte de evidência, juntamente, principalmente se a gente fala de ferida, juntamente com a questão do comportamento humano. Porque às vezes a evidência científica não traz a parte do comportamento, a parte do acolhimento, a parte da personificação do seu produto, do seu serviço. E que é aí que vai ser o diferencial. Seja bem-vinda, Paty, que será o diferencial do nosso serviço, do nosso produto, certo? Então, assim, não fiquem aperreados que isso vai gastar tempo e que é importante esse tempo gasto. Não é gastar tempo, é tempo economizado para depois você não cometer erros seja bem-vindo, enfermeira Nil. O que acontece? Vai ser um tempo economizado que você não vai ter que refazer ou buscar novas informações posteriormente, ok? O terceiro passo que eu trouxe, vocês observem que até agora eu não falei de Instagram especificamente. Agora, no terceiro passo que a gente vai pensar no Instagram. Nesse momento que a gente já definiu nossa área, nosso nicho, nosso subnicho, que a gente já sabe quais são as dores, as dificuldades, os problemas do nosso público, da nossa persona, que a gente já montou nossa persona, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos montar criar o nosso perfil no Instagram, ok? É importante, ao criar nosso perfil, que a gente já tenha essa visão anteriormente disso tudo que discutimos. Por quê? Para que a gente faça um perfil que diga exatamente o que representa o que nós fazemos, que fale, que a gente já tenha uma ideia do que é que nós vamos disponibilizar, certo? E que a gente, nesse momento é importante também, hoje a maioria já tem, né, habilidades do Instagram, que a gente opte pela conta comercial, que a gente mexa lá nas ferramentas, vê o que tem de novidade, que a gente acompanhe o que está sendo implementado no Instagram constantemente, para que a gente tenha uma experiência da melhor forma da ferramenta. Nessa parte do Instagram, a gente vai colocar uma imagem de qualidade na foto, uma imagem que represente o nosso produto, o nosso serviço e a gente mesmo enquanto profissional. A gente precisa pensar em um nome que seja bem-vindo, Rogério, em um nome que represente o nosso perfil, que não tenha nomes diferentes que remeta a outra área, faça pesquisas de hashtag que tenha a ver com seu nicho, com seu subnicho que você pode estar agregando. Você vai montar a sua bio tem que dizer quem você é, o que você faz, qual o seu serviço ou produto, qual o diferencial do seu produto ou serviço e o link para que as pessoas entrem em contato com você. Então, assim, de modo geral,
na bio precisa ter isso, certo? É aí que a gente vai começar as nossas atividades, especificamente no Instagram, ok? Nós montamos isso. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma pesquisa mesmo de campo no próprio Instagram. Nós vamos visitar perfis parecidos ou semelhantes com o que a gente se propõe, se caso haja. Segundo, nós vamos observar nas hashtags quais são os assuntos que mais estão bem posicionados ali, para que a gente, às vezes, nos comentários das postagens, tem respostas para aquelas demandas, para aquelas dificuldades, para aquelas daqueles problemas que nosso público tá precisando resolver. Às vezes nesses comentários tem. Você também, nesses perfis, você vai observar quais são o formato de conteúdo que eles postam. É memes, animação, pôster normal, é textinho, é textão, é em forma de carrossel, é vídeo, qual é o formato que maior as pessoas têm postado. Isso é só um indicador, viu, gente? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem o mesmo nicho e subnicho que você e o público da pessoa interage mais com vídeo e o seu vai interagir mais com textos. Então, assim, vai depender muito do próprio perfil. As primeiras postagens, vocês vão observar que é teste. Não existe uma fórmula mágica, que o que funcionou para mim, às vezes pode não funcionar para você. Por quê? Porque nós somos seres humanos únicos. E nosso público também é único. E a forma que eu me comunico é diferente da sua, que é diferente do colega, e que isso vai fazer com que seja o seu perfil seja só a cara, ok? Então a gente faz essa pesquisa para ter um direcionamento, mas o real mesmo, você só vai ter certeza do que vai dar certo, do que não vai, você postando e testando no dia a dia, ok? Por isso que é outra dica que eu dou aqui. Você testar vários formatos de conteúdo para que você veja qual é que seu público adere e engaja mais, certo? Deixa eu só ver aqui uma pergunta. As primeiras postagens são o quê? O que acontece? Eu te digo, Tessie, que as primeiras postagens você pode começar lá pelos stories. Você pode começar pelos stories fazendo o quê? Você pode fazer post mesmo, de falar o que é que seu perfil. Eu sempre acho bom no feed, a primeira postagem do feed, você explicar: seja bem-vinda à Luz do Cuidar. A primeira postagem do feed seja aquele post meio de textão mesmo, de dizer qual o objetivo do seu perfil, qual é o público, do que é que a pessoa que entrar no seu perfil vai, a partir daquele momento, ter e obter de conteúdo, certo? Mas assim, a gente sempre... Eu até fiz uma live sobre Embolt Mart. Você pode assistir. Lá eu dou até algumas dicas de conteúdo. O que? Existe o conteúdo em forma de funil. E aí o que acontece? A gente sempre começa por aqueles temas gerais do conteúdo. Por exemplo, se você fala de feridas, então assim, os seus primeiros posts serão sobre feridas. Pode ser sobre o que é ferida, quais as principais dúvidas que as pessoas têm de ferida. Então, assim, você pode fazer um post do que é ferida. Aí, outro post, você vai dizer quais são os principais tipos de ferida. E o terceiro post, você pode dizer como é que os cuidados básicos de ferida, como é que eu vou saber que aquela ferida eu preciso de um suporte.
E aí o que que acontece? O quarto post você pode falar formas de prevenção ou de amenizar aquele sofrimento de feridas. Aí eu já te dei praticamente 4 a 5 posts que você pode falar de assuntos. E aí você vai ouvindo o feedback da sua audiência e vai construindo. Isso aí você pode postar no feed. Você pode já postar lá nos stories, você falando disso aí mesmo que eu te disse, mas você pode fazer perguntinha e para as pessoas te responderem sim ou não, tipo enquete. E aí o que acontece? As respostas que as pessoas te darem, você pode construir novos posters respondendo aquela demanda da tua própria audiência. Não sei se você observou, há 2 dias atrás eu sempre estou fazendo enquete sobre a questão do Instagram. E aí o que acontece? Por exemplo, essas respostas que eu tenho lá, eu posso transformar em pôster, que é o que a necessidade da minha audiência, é o que ela está querendo ouvir, certo? Não sei se te respondi. Se não te respondi, você pergunta que eu tento responder novamente, ok? A nossa quinta dica é o que nós vamos começar a produzir esse conteúdo, que é praticamente o que eu já até abordei. Então, assim, eu já fiz esses levantamentos. Uma questão, assim, muito importante para a gente ver dúvidas, a gente está aqui no Instagram, mas que a gente pesquisa lá no Google. O que é que as pessoas estão pesquisando lá no Google sobre o meu assunto? E outra coisa que eu falo para vocês não usem termos técnicos, usem termos bem... Respondeu sim. Qual o nome da sua live? Inbound Marketing. Qualquer coisa, tu manda um direct para mim que eu te mando o link lá para você ver. Você mencionou como fazer o... o textão. Como é o textão? Textão é aquele... É quando a gente coloca lá só uma capa no feed. Eu poderia colocar assim... Essa live de hoje, se eu fosse fazer um textão lá no feed, ia colocar 7 passos para enfermeiros iniciarem no Instagram. E aí eu ia colocar isso só lá na capa, certo? Isso seria a capa que as pessoas iam ver a imagem. E o textão, eu ia escrever tudo isso que eu tô te dizendo, esses 7 passos lá na legenda. E aí, assim, uma legenda grande. Como é uma legenda grande, a gente diz que isso é textão. Já quando eu digo textinho, textinho, o formato carrossel seria textinho, por quê? Na verdade, o textinho poderia fazer, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Eu poderia abrir fazer um post lá e perguntar como tem sido sua semana, enfermeiros. E aí, comente aqui. Então, assim, isso é um textinho, porque eu só fiz uma pergunta e as pessoas vão responder no comentário a resposta. Então, isso é um textinho, que eu fiz um texto, literalmente o significado da palavra, textinho. Já Seja bem-vindo, Clinaldi. Já o carrossel é quando a gente pega as informações e coloca no próprio texto. Só que aí são várias lâminas, digamos assim, e que a gente vai passando. No Instagram a gente pode pôr até 10 laminazinhas. Ou também a gente pode gravar até 10 videozinhos curtos e ir anexando e fazer, certo? Não sei se respondi, mas se não respondi, só é perguntar de novo que eu respondo. Então, o quinto, começa a produzir o conteúdo, a sua imagem. Já fez o levantamento das dificuldades e aí aquela ideia de você estar produzindo o conteúdo de forma linear, ou seja, para que as pessoas, a gente faz de forma linear, finaliza, começa de novo, finaliza, começa de novo, finaliza. E aí vai produzindo conteúdo. Eu falo de forma linear, por quê? Para que hoje eu não esteja falando de feridas, amanhã eu esteja falando de amamentação, depois de amanhã eu volto a falar de ferida. Então, assim, eu preciso ter um raciocínio
uma linha de pensamento para que as pessoas entendam do que realmente o meu perfil fala, do que realmente é o objetivo do meu perfil, ok? Então, assim, a gente chegou realmente à hora de pôr a mão na massa. Eu digo para vocês, essa parte é algo assim que eu recebo até muitas dúvidas sobre a questão do planejamento. Eu fiz uma live também sobre a questão de gestão do tempo, que isso aí tem muito a ver, gestão do tempo e de planejamento. Por quê? Porque eu falando aqui assim é uma coisa simples, bem simples, mas para a gente produzir pôster, a gente precisa pesquisar, a gente precisa fazer, a gente precisa escrever, então leva tempo. Não é algo assim que piscou o olho e o pôster materializou. Infelizmente, seria ótimo se fosse assim, mas infelizmente não é. Isso leva tempo. Como leva tempo para a gente construir e fazer, nós precisamos nos planejar. Por exemplo, eu particularmente, eu faço sempre o planejamento da semana. É, eu ainda trabalho dando plantão. Então, assim, o que que acontece? Se eu dei plantão, eu tiro ou sábado à noite ou o domingo à tarde para fazer o meu planejamento, a depender se eu estou ou não trabalhando. E aí o que que acontece? Eu já planejo a semana inteira. Eu vou tenho assim uma ideia. Olha, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso, quinta isso. E aí já faço uma sequência. Porque quando eu planejo, fica mais fácil de eu produzir o conteúdo, certo? Então, assim, é uma dica que você também pode estar fazendo. Eu faço da semana, se eu conseguir, digamos, fazer na segunda, adiantar o pôster da semana inteira, excelente, que eu já tô tranquila. Se não, eu vou fazendo de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ok? Nossa sexta ideia é a questão do uso de hashtag. Então, assim, recebo também algumas dúvidas sobre a questão de uso do hashtag. No Instagram, a gente pode colocar até 30 hashtags em cada post. 30 hashtags é muita hashtag. Se eu te falar, eu já coloquei 30 não, mas 20 e alguma quantidade já coloquei lá no início quando comecei. Porque eu imaginava que quanto mais hashtag, melhor era para meu engajamento. Só que eu estudando com o passar do tempo, o que é que acontece? Eu fui observando e pesquisando e estudando sobre o próprio Instagram e observei o quê? Que o ideal é de 5 a 8 no máximo. No máximo 8 hashtags. Por quê? Porque às vezes a gente coloca tanta hashtag que o algoritmo ele fica confuso qual é o perfil daquele post. E outra coisa, coloque hashtag que tem a ver com o post. Por exemplo, eu estou falando hoje de 7 passos para enfermeiros iniciar no Instagram. Então, hashtag enfermeiros, hashtag enfermagem no Instagram, hashtag empreendedorismo no Instagram, na enfermagem. Então, assim, que a gente direcione as hashtags para o nosso conteúdo e o nosso perfil. Porque às vezes tem gente que eu já ouvi, né? Pessoas falarem bem assim, eu vou pesquisar hashtag mais popular. E aí o que que acontece? Eu coloco aquela hashtag que é popular, mas aquela hashtag não tem nada a ver com o meu perfil, não tem nada a ver com o meu post, e aí eu acabo atraindo pessoas não qualificadas para o meu perfil. E aí o que que acontece? Não adianta eu ter um monte de gente me seguindo se é o perfil que eu não quero, que não são os meus clientes potenciais, que não são as pessoas que eu quero atrair. Então, a hashtag ele vai trazer o engajamento, mas também precisa ser um engajamento direcionado. Outra dica que eu também dou sobre a questão da hashtag é você sempre ter a sua hashtag pessoal. Por exemplo, a minha é Enfermagem Expert 4.0. Então, assim, essa hashtag é minha. Toda vez que alguém coloca isso, não sei se vocês sabem, mas os nossos pôsteres, eles também são, quando é qualificado, quando alguém pesquisa sobre aquele assunto lá no Google, nós aparecemos. Então, assim, se alguém escrever lá no Google Enfermagem Expert 4.0, provavelmente vai aparecer
meu canal no YouTube, minha página no Facebook, meus pôsteres aqui do Instagram. Por quê? Porque é algo que faz com que dê visibilidade ao nosso trabalho, ok? Outra questão de hashtag que vou falar para vocês. Nunca usem as mesmas hashtags, porque o algoritmo ele não gira. Então o ideal é você ter 3, 4 quatro grupos de hashtag. E cada post você vai usar a sua sempre igual, mas as demais você pode estar variando para que o algoritmo ele gire, ele entenda que você está fazendo uma postagem diferente da anterior e que ele disponibilize para outras pessoas, ok? O que era que eu ia falar mais de hashtag? Acho que é isso. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Mandem perguntas, interajam. A gente tá aqui num bate-papo. Só vou dar um pause aqui para dizer mais uma vez que se você ainda não faz parte do meu canal lá no Telegram, o link tá na bio. O resumo dessa live eu já postei lá antes de começar. E lá eu sempre posto, normalmente diariamente, conteúdo diferente do que eu posto aqui no Instagram, ok? E também vocês depois, quando a gente finalizar a live, ou pode ser agora também, tira um print aí da tela, publiquem lá nos stories de vocês e me marquem, porque aí eu vou repostar marcando vocês também. É bom para mim, que aumenta meu engajamento, e é bom também para você, que vai aumentar seu engajamento, certo? Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço, e é bom para mim, é bom para vocês também, ok? Vamos lá. A sétima ideia que estou falando aqui, coloquei 7 passos para começar aqui no Instagram, é a questão de produzir conteúdo qualificado e que conecte. Alda, meu Deus, agora que são elas. Como é que eu vou fazer conteúdo que conecte? Então, assim, isso não é ideia minha, eu vi, não lembro quem foi, senão eu diria também, um papel, um post onde a pessoa desenhou mesmo. Eu achei bem interessante aquilo, muito interessante e bem criativo. O que acontece? Ela falando que como é que no Instagram, onde tem milhões de pessoas com perfis e às vezes milhares com parecido com o meu, como é que eu vou chamar atenção nesse mundo do Instagram? E na pandemia, então, onde as pessoas estão mais conectadas do que nunca na internet, no Instagram. Então ela fez um desenho da seguinte maneira, que existe o mundo da internet. Dentro do mundo da internet existe o mundo das redes sociais. Dentro do mundo das redes sociais existe o Instagram. E dentro do mundo do Instagram existem as milhões de pessoas que têm acesso, certo? E como é que eu vou fazer um conteúdo que chama atenção? Eu vou ter que colocar a melancia na cabeça e fazer a dancinha para chamar atenção? Não precisa, mas que você precisa ter um conteúdo que conecte. Como é que eu vou descobrir um conteúdo que conecte? Você sabendo exatamente qual a dificuldade, qual é a dor e qual é a oportunidade que o seu cliente, que a pessoa do seu perfil, teu seguidor precisa. Então, assim, primeiro ponto é isso, certo? Segundo, você fazer variedade de post. Aqui no Instagram, conecta muito a questão da imagem, a questão de memes, a questão de vídeo, a questão de... Hoje o Reels está muito em alta. A questão de você fazer Reels, a questão de você pôr música no seu Reel, nos seus stories. Música, qualquer música não, uma música que conecte, que tem a ver com o seu público. E se você achar uma música que tem a ver com o seu público, que tem a ver com o assunto que você está falando, isso é muito legal. É você colocar legenda nos seus stories ou no seu Reel, que isso às vezes, aqui no Instagram, às vezes a gente tá
em um consultório, a gente está no elevador. E aí o que acontece? A gente está observando a rede social. E normalmente a gente não está com fone. Normalmente não estamos com fone. Por não estarmos com fone, a gente só visualiza. E aí o que acontece? Se você só está falando, corre o risco, ou tem possibilidade de que das pessoas não te ouvirem, porque infelizmente a gente não consegue fazer tradução labial de tudo. Algumas coisas sim, mas a maioria não. Se você tem uma legenda, a pessoa, você já se conectou com a pessoa. Você já foi diferente da maioria das pessoas que só coloca aquela imagem. Outra coisa que conecta, você utilizar memes. Os memes, eles conectam muito, porque ele traz a questão do inusitado e também desperta. Sabe aquela questão, não sei se você, quando eu digo assim, você entende. Aquela questão de quebrar o gelo. Sabe quando você chega em um lugar onde as pessoas estão todas sérias e você chega, olá, gente, tudo bem com vocês? E aí você quebra aquele gelo, as pessoas olham assim e você já tem aquela receptividade diferente. É meio que a empatia mesmo. É você ser empático, é você quebrar o padrão que as pessoas queriam ver naquele momento. Outro ponto que conecta bastante, você trazer vídeos engraçados. Às vezes tem alguns vídeos engraçados, ou se tiver vídeos também de pessoas que passou por aquela situação, que empreendem naquele ramo e que teve dificuldade que ele relatou, você pode contar a sua história, porque sua história conecta bastante. Sua história conecta. Você dizer, olha só, o meu caso mesmo, eu sou enfermeira, sempre trabalhei em cidade de interior, depois vim para grande cidade, descobri o marketing digital, estou tentando lançar meu produto. Voltou, gente? Voltou? Só dei um oi aí se voltou. Não sei se voltou ou se tá parado. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi, gente, estão me ouvindo? Dê um oi aí se estão me ouvindo. Ah, ok. Então, assim, as histórias conectam. Se você vai contar um assunto e se você conseguir transformar aquele assunto em uma história, gente, isso é incrível. Você vai conectar bastante. Então, o que é que conecta? Qual é o conteúdo que conecta? Você diversificar e ser algo atrativo e que gere empatia ao seu público. Outra coisa que conecta bastante é você conversar, você ouvir as pessoas. Tem estudos que mostram que as pessoas, elas estão sedentas, e nessa pandemia, então, de alguém para ouvir, de alguém para dizer um oi, dizer, olha, que bom que você está aqui. Ai, tô muito feliz que você tá aqui no meu perfil, que você comentou. Então, assim, esse feedback, ele conecta bastante. Então, conteúdo que gere resposta à demanda que ela precisa. E também essa questão de empatia, de você diversificar o seu conteúdo. É importante você sempre avaliar semanalmente quais são os temas que você mais conecta, porque você pode dar prioridade aos assuntos que a sua audiência mais interage, que é sinal de que é o assunto que ela mais quer ouvir e que mais resolve o problema dela, certo? Mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui. Eu quero falar 3 convites para vocês. Primeiro, relembrar que tire um print, marque lá nos stories, postem e me marque nos stories de vocês. Se vocês quiserem ter acesso ao resumo da live, tá lá no canal do Telegram, o link tá na bio. E sexta-feira nós temos outra live às 12h27. Estou já convidando vocês. A gente vai falar sobre a questão do engajamento aqui no Instagram. Como é que eu faço para engajar? Vou estar dando dicas de como engajar. E já também peço que vocês coloquem na agenda de vocês.
No dia 28, se eu não estiver equivocada, na segunda-feira, nós estaremos com a nossa enfermeira e amiga Martina Lemos. Vamos estar falando sobre a questão da precificação. Você, enfermeiro, sabe precificar o seu serviço e o seu produto? São algumas dúvidas que eu tenho recebido também e que aí a convidei. É uma pessoa que tem muita experiência nisso e que tenho certeza que vai ser um bate-papo assim bem legal. E na segunda-feira, a gente vai estar lançando uma proposta bem legal lá na live de Betina, aqui pro perfil, ok? Obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, pode estar mandando aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre tanto engajamento quanto precificação, que é a próxima live com Betina, vocês podem estar mandando ou lá no direct, ou eu vou deixar a caixinha de perguntas está aberta. Você também pode estar mandando lá pela caixinha de perguntas e a gente vai estar respondendo isso lá na live, ok? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta ou alguma dúvida aqui. Às vezes, gente, eu só vou colocar o óculos porque eu não enxergo direito. Realmente, corretor da enfermagem, o planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Concordo plenamente. Live boa, viu? Vale a pena almoçar na frente do celular. Obrigada, Paty. Você é uma querida. Você voltou sim. Gente, obrigada. Obrigada aqui pelos elogios. Não percam, gente. Martina também é ótima. Martina é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Inclusive, ela tá fazendo live diariamente. Eu sugiro que vocês acompanhem o perfil dela. Ela é maravilhosa. Pacientes da atenção básica que podemos trazer para ser particular, podemos sim. Só algo também que eu queria falar para vocês em relação a atrair cliente, nós que somos como convencer muito difícil. Na verdade, a gente convence, Tessie, mostrando a qualidade do nosso serviço e mostrando que nós conhecemos e que podemos fazer a diferença. Obrigada, Ana. O que acontece? Porque a partir do momento que a gente... Hoje, queria só falar uma coisa para vocês, sabe que a gente não vai conseguir cliente... Tem pessoas que conseguem, conheço pessoas que conseguiram em uma semana conseguir clientes, mas não é o normal. Isso é algo fora da curva. O normal a gente vai levar tempo, a gente vai ter que construir esse vínculo, esse engajamento, essa confiança nas pessoas para que depois ela nos procure. Segundo ponto, vocês sabem, eu fiz uma live também a semana passada sobre essa questão, a resolução do COFIN, que fala da questão da publicidade. Martina ontem também, ela até fez uma live, não sei se ela deixou salva, sobre essa questão, conversando com o advogado. Sobre a questão de que a gente não pode estar divulgando preço, a gente não pode estar divulgando imagem de crianças, se divulgarmos imagem do antes e depois, no caso de feridas, a gente precisa ter o termo de consentimento. E mesmo assim, só focar ali na questão da ferida mesmo, não tá mostrando a imagem. E que com certeza, se você fizer conteúdo de valor, se você engajar, se você trazer resolução para o problema, tenho certeza que você vai sim conseguir atrair esses pacientes e vai sim conseguir decolar aí no seu negócio, certo? Mas isso vai levar um tempo, certo? Mas não desanime não, porque a gente não pode ser imediatista, porque às vezes o imediatismo faz a gente perder a oportunidade que a gente teria a longo prazo. Porque isso que é um desafio mesmo. Mas nós trabalhamos com feridas na atenção básica, os produtos e os resultados são totalmente diferentes. Mas assim, aquece. Então, assim, você vai... Eu não entendi direito quando você disse que os produtos e os resultados são diferentes.
não sei se você está falando em relação que os produtos e resultados que, se a gente trabalha na atenção básica pelo SUS, o que acontece? Realmente são produtos de qualidade inferior, mas que o pessoal aí da laser terapia, mesmo com a população que não tem um recurso financeiro grande, ela tem tido acesso. Porque imagine você ter uma cobertura de um curativo lá que a pessoa investe. Eu vou falar um valor assim que eu não tenho noção, viu, gente? Só de exemplificar mesmo. Eu tenho uma cobertura que ela fica 7 dias lá na ferida daquela pessoa. E custa R$ 300, digamos. R$ 300 é muito dinheiro. É praticamente um terço de um salário mínimo, certo? Mas a pessoa, mesmo alguém que tem um salário mínimo, ela vai fazer uma força se você tiver resultado. Se você mostrar que aquele produto, ela vai fazer a diferença. Por quê? Se você souber das dificuldades que ela tem, dos anseios, e trazer isso, ela vai querer o produto. Porque imagine, ela tá com aquela ferida há anos, ela se sente excluída, ela se sente desconfortável, ela não vai querer pagar os R$ 300 para ter esse conforto? Com certeza vai. Então, mesmo na atenção básica, eu acho que talvez a abordagem seja diferenciada, mas a gente consegue sim, consegue sim. Eu tenho uma amiga lá em Salvador, ela tá trabalhando só com pessoas de baixa renda mesmo. Digamos, ela foi a proposta de serviço dela, é o que faz o coração dela ficar feliz e ajudar o próximo, mesmo que ela tenha um grande trabalho e pouca remuneração, mas essas pessoas têm aderido, talvez não tanto quanto for um serviço que as pessoas têm um poder aquisitivo maior, mas tem sim demanda, certo? Se eu não esclareci, você pode me mandar um direct que eu tento te ajudar. E também eu posso te mostrar pessoas nessa área que pode também te ajudar. Tenho algumas amigas que trabalham nessa parte de feridas já há algum tempo, que talvez possa te dar algumas dicas que elas tiveram de dificuldades e que pode te ajudar também aí você nesse início, viu, Tessie? Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida. Tessie, aí você tenta sempre informar que além do que você pode oferecer no serviço público, existe muito para oferecer fora da lei. É isso mesmo, Tessie. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada. O prazer é todo meu. Pelos produtos que são diferenciados. Verdade, isso mesmo. Isso mesmo, você pode falar exatamente isso. Você pode realmente falar isso. E você pode estar colocando isso no seu próprio perfil. Você pode estar mostrando as vantagens do produto. Não recomendo você colocar as marcas, mas colocar a composição química do produto, com a ação do produto, como é que ele age no organismo. Essa questão mesmo bioquímica mesmo do produto, que isso vai fazer. Agora sim, você vai falar a fórmula bioquímica para o pessoal? Não, não vai falar. Vai falar de uma forma que ela entenda o que você está dizendo e que atraia, certo? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu só ver aqui. Sim, ajudando. Vi uma nova geração da enfermagem. Verdade, verdade. É uma nova, sim, geração da enfermagem. Inclusive, a gente tem várias oportunidades, vários campos de atuação e que o que eu digo sempre, que eu lembro que tem oportunidade de falar, o que nós precisamos é nos ajudar, nos fortalecer enquanto profissão e parar de infelizmente, não sei se isso acontece na realidade de vocês, mas por onde eu já passei, que já passei em vários lugares, a enfermagem ela não é unida. A enfermagem ela não defende uma ao outro. Quando eu digo defender, não é cobrir o erro do outro, não, mas defender mesmo enquanto classe.
Você vê o colega não fazendo algo tão bacana ou que infringe alguma parte do código de ética e você chamar o colega em vez de ficar, você viu, você viu. Não, você falar, o colega. Agora, assim, se você falou e ele não quis ouvir, tudo bem, você já fez sua parte. Mas também você não. Quem é você não? Quem sou eu para ir julgar o outro? Tá entendendo? A gente precisa se fortalecer enquanto profissão. A gente precisa ajudar o outro. A gente precisa ver o outro como parceiro e não como concorrente. Porque a enfermagem, ela é um mundo e tem espaço para todo mundo. Existe uma demanda de serviço reprimida que, com certeza, gente, tem espaço para todo mundo. O meu espaço é único. O seu espaço é único, por mais que a gente fale e faça o mesmo serviço. Ninguém ocupa o espaço de ninguém, porque cada pessoa ocupa o seu próprio espaço. Eu penso assim. Então, a live eu acho que tá quase acabando. Tá acabando já, faltam 2 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma dúvida? Só reafirmando o convite para a live sexta-feira, 12h27, e na segunda-feira, 28, com a nossa amiga Martina Lemos, às 20h10, certo? Excelente quarta para vocês, que eu vou voltar ao trabalho, excelente trabalho. E qualquer dúvida, contem comigo. Se eu não souber, vou dizer que não sei, vou pedir ajuda, quem sabe eu vou estudar. E no dia 28 teremos uma novidade aqui no perfil, ok? Um abração e obrigada pela presença de todas vocês. Tchau, tchau, gente.